O milagre que mudou a vida de Daniel. Daniel tinha apenas 9 anos, mas seus olhos já carregavam um cansaço que não era comum para uma criança. Desde pequeno, ele lutava contra algo que ninguém conseguia entender direito. Na escola, as professoras reclamavam que ele não conseguia prestar atenção em nada. As letras dos livros pareciam dançar na página, as palavras do quadro negro se embaralhavam, e qualquer barulho no corredor o distraía por completo. Os médicos disseram que era TAC, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e receitaram remédios fortes. Mas os comprimidos só o deixavam sonolento, sem apetite, e ainda assim, a concentração não vinha. Sua mãe, Dona Maria, era uma mulher simples, viúva, que trabalhava como costureira para sustentar os dois. Ela via o filho sofrer e se sentia impotente. As notas de Daniel caíram, os colegas começaram a zombar, chamando-o de distraído ou nhamburro. Uma tarde, depois de mais uma reunião na escola onde a diretora sugeriu que ele repetisse o ano, Dona Maria chegou em casa com os olhos cheios de lágrimas. Daniel, mesmo sem entender tudo, percebeu o desespero da mãe. Mãe, eu tento, juro que tento. Mas é como se minha cabeça fosse um rádio ligado em várias estações ao mesmo tempo, confessou, segurando as mãos dela. Dona Maria o abraçou forte. Naquela noite, enquanto arrumava a cama do filho, ela se lembrou de uma vizinha, irmã Clara, que sempre falava da congregação cristã no Brasil com tanto carinho. Lá a gente encontra paz, dizia ela. Dona Maria nunca tinha ido a uma igreja, sua família era católica apenas de nome, mas naquela noite, ajoelhada ao lado da cama de Daniel, ela fez uma promessa a Deus: se o Senhor mostrar um caminho, eu vou seguir. No domingo seguinte, mãe e filho entraram tímidos na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados, apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de terno escuro e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ambiente era sereno, diferente de tudo que Dona Maria já tinha visto. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota saísse do coração. Daniel, que nunca conseguia ficar quieto, sentou-se ao lado da mãe e, pela primeira vez em meses, sentiu uma estranha calma. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, mas gentil, dirigia a reunião. Ele leu passagens da Bíblia com uma convicção que tocou Dona Maria. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e ela fez o mesmo, puxando Daniel pelo braço. O menino, curioso, fechou os olhos e tentou acompanhar. Não entendia todas as palavras, mas sentiu algo diferente ali, como se alguém maior que ele estivesse ouvindo. Depois do culto, irmã Clara os abordou com um sorriso. Que bom que vieram. Deus os trouxe até aqui. Dona Maria, envergonhada, contou um pouco da situação de Daniel. A irmã ouviu com atenção e disse: aqui a gente ora, e Deus responde. Traga ele nos cultos, e você vai ver o milagre. As semanas passaram, e Daniel começou a frequentar a igreja com a mãe. No início, era difícil para ele ficar sentado durante todo o culto, mas os irmãos não o julgaram. Pelo contrário, o ancião certa vez parou a pregação, olhou para ele e disse: Filho, Jesus ama você do jeito que você é. Mas ele pode te ajudar a ser ainda melhor. Aquelas palavras ficaram gravadas no coração de Daniel. Um dia, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, Daniel sentiu uma emoção tão forte que não conseguiu segurar as lágrimas. Ele não sabia explicar, mas ali, naquele momento, sentiu que Deus estava perto. Dona Maria, por sua vez, começou a orar com fé. Todas as noites, antes de Daniel dormir, ela ungia sua testa com óleo e pedia a Deus por um milagre. Os irmãos da igreja também oravam por ele, mãos postas, vozes unidas em súplica. Até que chegou o dia do batismo nas águas. Daniel, agora com 10 anos, tinha aprendido sobre a importância daquele ato. Era um nascimento novo, uma entrega total a Deus. Quando desceu às águas, o ancião o batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao sair, Daniel sentiu algo mudando dentro dele. Não foi imediato, não foi como mágica, mas nos dias que se seguiram, algo extraordinário começou a acontecer. Na escola, as letras pararam de dançar. Ele conseguia acompanhar as aulas sem se distrair a cada minuto.
Os remédios, que antes o deixavam grogue, foram sendo reduzidos até que, depois de alguns meses, o médico, surpreso, disse que ele não precisava mais deles. Daniel não era mais o menino que vivia no mundo da lua. Ele lia, escrevia, respondia às perguntas com clareza. Sua professora, emocionada, chamou Dona Maria para dizer: "Não sei o que aconteceu, mas seu filho mudou. É como se tivesse despertado." Dona Maria sorriu, porque ela sabia. Era a mão de Deus. No domingo seguinte, Daniel se levantou durante o tempo de testemunhos. Com voz trêmula, mas firme, ele disse: "Eu não conseguia prestar atenção em nada. Todo mundo achava que eu não ia aprender. Mas Jesus me curou. Não foi com remédio, não foi com médico. Foi com oração, com fé, e com a ajuda dos irmãos aqui da igreja." Muitos choraram. O ancião abraçou o menino e disse: "Isso, filho, é o poder de Deus. Ele não desampara quem nele confia." Anos se passaram. Daniel cresceu, tornou-se um jovem dedicado aos estudos e, acima de tudo, um servo fiel na congregação cristã no Brasil. Ele nunca esqueceu a lição que aprendeu: Deus não muda as coisas da maneira que a gente quer, mas da maneira que a gente precisa. Às vezes, o milagre não vem como esperamos, não é um raio do céu, não é um grito de "eu estou curado." Às vezes, é uma mudança silenciosa, um coração que se aquieta, uma mente que finalmente encontra paz. Hoje, quando Daniel olha para trás, ele vê duas coisas: a mão de sua mãe, que nunca desistiu de buscá-lo, e a mão de Deus, que nunca o solitou. E isso, para ele, é o maior milagre de todos. Daniel nunca imaginou que aquele menino assustado, que um dia se escondeu debaixo da carteira escolar, se tornaria um instrumento nas mãos do Senhor. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Com o passar dos anos, ele começou a servir na igreja como cooperador, ajudando nas reuniões de jovens, ensinando as crianças nas classes bíblicas e, principalmente, ouvindo as pessoas. Porque Daniel tinha aprendido que, às vezes, o maior milagre não é falar, mas saber escutar. Ele via nos olhos de muitos irmãos a mesma dor que já tinha sentido: o medo de não ser suficiente, a angústia de não ver respostas imediatas, a luta contra a desesperança. E então, com a mesma paciência que sua mãe teve com ele, ele repetia: "Deus não esquece de ninguém. Ele está trabalhando, mesmo quando a gente não vê." Foi numa tarde de sábado, depois de um culto na congregação, que Daniel conheceu o Sr. Antônio. Um homem de mãos calejadas, rosto marcado pelo tempo e pelos fardos da vida. Ele chegará arrastando os pés, como se carregasse um peso invisível. Sentou-se no último banco, longe de todos, e quando o culto terminou, continuou ali, imóvel, como se não tivesse forças para se levantar. Daniel sentiu algo no coração. Não era pena, não era curiosidade, era uma certeza de que aquele homem precisava ouvir que ainda havia esperança. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado do Sr. Antônio e simplesmente perguntou: "O irmão está bem?" O homem olhou para ele com olhos úmidos e, depois de um longo silêncio, balançou a cabeça. Então, como se uma represa tivesse se rompido, começou a contar. A filha, a única família que lhe restava, estava doente há anos. Médicos, remédios, orações, nada parecia adiantar. Ele já não tinha mais lágrimas, só um vazio que doía mais que qualquer doença. "Até minha fé, moço, está acabando", confessou, com a voz quebrada. Daniel não ofereceu palavras bonitas nem promessas vazias. Ele apenas segurou a mão do homem, como sua mãe um dia segurara a dele, e disse: "Eu também já achei que Deus não me ouvia. Mas Ele estava me ensinando a confiar, mesmo sem ver." Às vezes, o milagre não é a cura que a gente pede, é a força que a gente ganha para enfrentar o que vem. O Sr. Antônio não respondeu. Mas na semana seguinte, ele voltou. E na outra também. Sempre sentando no mesmo lugar, sempre ouvindo em silêncio. Até que, certo dia, ele chegou com um brilho diferente nos olhos. Não era que a filha estivesse curada, a doença ainda estava lá, cruel como antes. Mas algo dentro dele havia mudado. "Eu estava olhando errado, moço", disse-lhe a Daniel, com a voz firme. "Minha filha ainda sofre, mas agora eu vejo que ela não está sozinha. E eu também não. Isso já é um milagre." Daniel sorriu,
porque reconheceu naquela fala a mesma lição que Deus lhe ensinara anos antes. Não era a mudança das circunstâncias que provava o poder de Deus, mas a mudança dentro do coração. A paz que vem quando a gente entende que, mesmo no silêncio, Ele está agindo. Anos depois, quando Daniel foi chamado para servir como ancião, ele não se esqueceu daqueles que, como ele, já tinham se sentido perdidos. Ele continuava a visitar os doentes, a orar com os desanimados, a segurar as mãos daqueles que tremiam de medo. Porque sabia que, muitas vezes, o maior milagre não é o que a gente vê, mas o que a gente sente, a presença de Deus, mesmo quando tudo parece escuro. E assim, a história daquele menino que um dia se escondeu debaixo da carteira se transformou na história de um homem que aprendeu a enxergar além das aparências. Porque na congregação cristã no Brasil, Daniel encontrou mais do que uma religião, que encontrou um lar, uma família, e a certeza de que, não importa quão grande seja a tempestade, a mão de Deus nunca solta a nossa. A vida de Daniel como ancião não era fácil. Havia noites em que ele chegava em casa com os pés doloridos de tanto andar pelos bairros, visitando irmãos que não apareciam mais nos cultos. Sua esposa, Maria, sempre o esperava com um café quente e um sorriso, mesmo quando via o cansaço estampado no rosto dele. Deus não mede esforços por nós, meu amor, ela dizia, passando a mão em seus ombros tensos. Por que nós mediríamos? Mas havia uma família que pesava especialmente em seu coração, os Silva. O casal, com 3 filhos pequenos, havia parado de frequentar a igreja depois que o pai, Carlos, perdeu o emprego. A vergonha de não ter como sustentar a família o afundou em um silêncio amargo. As crianças, que antes corriam felizes pelo pátio da congregação, agora brincavam sozinhas em frente a uma casa onde a luz muitas vezes se apagara cedo, para economizar. Daniel não desistiu. Toda semana, ele passava por lá, às vezes só para deixar um saco de mantimentos na porta, outras vezes para sentar no muro e conversar com Carlos, que, a princípios, mal olhava nos seus olhos. Irmão, a igreja não é só para quando a vida está boa, ele dizia com calma. É justamente quando tudo desaba que a gente mais precisa segurar na mão de Deus. Até que uma tarde, enquanto Daniel orava no quarto, sentindo o peso daqueles irmãos no coração, algo inesperado aconteceu. Um irmão da congregação, dono de uma pequena oficina mecânica, bateu à sua porta. Ancião, eu tive um sonho ontem, contou, visivelmente emocionado. Sonhei com o irmão Carlos trabalhando na minha oficina. Não sei por quê, mas acordei com isso na cabeça e não consegui tirar da mente. Daniel sentiu um arrepio. Sabia que Deus estava falando. No dia seguinte, ele levou Carlos até a oficina. O dono, sem nem mesmo fazer muitas perguntas, ofereceu um emprego temporário. Vamos ver como você se sai, disse, apertando a mão do homem, que, pela primeira vez em meses, sentiu uma faísca de esperança nos olhos. As lágrimas vieram sem aviso. Carlos abraçou Daniel ali mesmo, no meio da rua, sem se importar com quem via. Deus não me esqueceu, ele repetia, a voz quebrada. Mas o milagre não parou por aí. Naquela mesma semana, durante o culto de oração, a irmã Silva, que há meses não abria a boca para cantar, levantou-se tremendo e deu seu testemunho. Eu pensei que estávamos sozinhos, ela confessou, as mãos apertando um lenço molhado. Mas Deus usou o ancião Daniel, usou os irmãos, para nos mostrar que ele nunca nos abandona. A congregação inteira se levantou em lágrimas, louvando a Deus por aquela restauração. Anos depois, foi o filho mais velho do Silva, o pequeno Lucas, quem subiu ao púlpito para ser batizado. Com apenas 12 anos, ele olhou para a assembleia e disse, com uma voz firme além da idade, eu vi meu pai chorar de alegria quando arrumou emprego. Vi minha mãe sorrir de novo. Aprendi que, quando a gente acha que Deus está longe, é só Ele preparando algo maior. E ali, entre os irmãos que o criaram na fé, Lucas se tornou mais um fruto daquela semente que Daniel, um dia, havia plantado com lágrimas e orações. Porque assim é a congregação cristã no Brasil, um lugar onde as histórias de dor se transformam em histórias de vitória, onde os que já foram quebrados se tornam vasos cheios de graça. E Daniel, aquele menino que um dia se escondeu debaixo da carteira, agora entendia o verdadeiro significado de ser instrumento nas mãos de Deus. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre um Deus que não desiste de ninguém e que, quando a gente menos espera, transforma cinzas em beleza, choro em dança, e medo em fé inabalável. Anos se passaram,
e a vida de Daniel seguiu como um rio que, depois da tempestade, corre manso mas com propósito. Ele já não era mais aquele adolescente assustado, e sim um homem que carregava nas mãos as marcas de batalhas vencidas pela graça. Casou-se com uma irmã da igreja, uma moça que também conhecia o peso da oração e a doçura da fidelidade de Deus. Juntos, eles criaram seus filhos ensinando-lhes o mesmo que Daniel aprendeu, que a fé não é só para os dias de sol, mas principalmente para as noites escuras. Lucas, aquele menino que Daniel havia levado para a igreja anos antes, agora era um jovem firme na fé. Trabalhava honestamente, ajudava a família e não perdia um culto. Às vezes, quando os dois se encontravam nos corredores do templo, trocavam um olhar de cumplicidade, como se dissessem sem palavras: Deus fez, não foi? E era a verdade. Deus havia feito. Não da maneira que eles imaginavam, não no tempo que desejavam, mas do jeito certo, no momento certo. Um dia, durante um culto de ação de graças, o pastor chamou à frente aqueles que tinham um testemunho para dar. Daniel sentiu algo mover em seu coração. Subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, não de medo, mas de emoção. Olhou para a congregação, rostos conhecidos, histórias que ele mesmo havia visto se transformar e começou a falar. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer uma coisa: Deus não muda as coisas apesar de nós, Ele muda por nosso intermédio. Sua voz embargou por um instante. Eu era um menino com medo, uma família desfeita, um coração cheio de dúvidas. Mas Deus usou um irmão para me estender a mão. Depois, usou a mim para estender a mão ao outro. E hoje, quando olho para trás, vejo que não foi coincidência nenhuma. Foi a mão de Deus guiando, mesmo quando a gente não enxergava. Alguém no fundo do salão gritou um aleluia, e outros responderam. Daniel sorriu, enxugando uma lágrima rápida. Tem gente aqui hoje pensando que sua história não tem jeito. Que o passado é pesado demais. Que as feridas não fecharão. Mas eu estou aqui para dizer: Deus não olha para o que a gente foi. Ele olha para o que a gente pode ser por sua graça. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para um casal na terceira fileira, que ele sabia estar passando por uma prova difícil. A igreja não é um lugar para perfeitos. É um hospital para os quebrados. E se Deus pôde usar um menino medroso como eu, imagine o que Ele pode fazer com você. O coro começou a cantar em grande ao Senhor, e o salão se encheu de vozes unidas. Daniel desceu do púlpito, mas muitos se aproximaram para abraçá-lo, para agradecer, para pedir oração. Entre eles, estava uma senhora idosa, de mãos calejadas e olhos brilhantes. Filho, eu orava por você quando você era pequeno, ela disse, apertando seus braços. Via você escondido nos cultos, quieto como um passarinho assustado. Mas eu sabia que Deus tinha um plano. E olha só no que você se tornou. Daniel a abraçou forte, sentindo como se aquele abraço fechasse um ciclo. Não era o fim da história, mas a confirmação de que cada lágrima, cada ajoelhada no chão, cada até quando, Senhor, tinha um propósito. Naquela noite, ao chegar em casa, Daniel se ajoelhou ao lado da cama, como fazia desde criança. Mas desta vez, não era para pedir. Era para agradecer. Porque agora ele entendia, os milagres não são só as curas instantâneas ou as respostas espetaculares. Às vezes, o maior milagre é a transformação silenciosa de um coração e a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está tecendo algo tão belo que nossos olhos ainda não podem ver. E assim, mais uma história de cinzas virando beleza era contada entre os irmãos. Não para engrandecer homens, mas para mostrar que, onde há fé, onde há uma igreja que ora, onde há corações dispostos a dizerem eis-me aqui, Deus age. Sempre age. Porque esse é o Deus da congregação cristã no Brasil, aquele que não apenas ouve os clamores, mas que desce para caminhar ao nosso lado, transformando cada passo de dor em uma dança de vitória. A notícia do que acontecerá com o irmão João se espalhou pela congregação como um vento suave, mas poderoso. Não foi preciso gritar, nem fazer anúncios. Os irmãos simplesmente olhavam para ele e viam, aquele homem que antes arrastava os pés com o peso da vergonha agora andava com a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque finalmente enxergava o valor que Deus sempre viu nele. Os olhos, antes opacos pela amargura, brilhavam com uma paz que só quem já foi quebrado e reconstruído conhece. Naquele domingo, quando ele subiu ao púlpito para dar seu testemunho, muitos já sabiam o essencial, mas ouvir da sua própria voz foi como receber um abraço do céu.
Irmãos, começou, com a voz embargada, eu vim aqui hoje não para contar uma história bonita, mas para confessar que Deus me salvou quando eu nem sabia mais como pedir socorro. Ele olhou para as mãos, ainda marcadas pelo trabalho árduo, mas agora também pelos sinais de uma vida restaurada. Eu achava que minha família estava perdida, que minhas escolhas tinham destruído tudo. Mas Deus usou esta igreja, usou a oração de uma irmã que nem conhecia meu nome, usou até a dor para me trazer de volta. Foi então que a irmã Marta, aquela que orara por ele naquelas madrugadas, levantou-se devagar do banco. Não para interromper, mas para completar. Com lágrimas escorrendo, ela disse: eu também preciso confessar algo. Quando orei por este irmão, eu estava quebrada. Meu filho estava doente, e eu clamava a Deus por um milagre. Mas o Senhor me mostrou que, às vezes, Ele nos cura curando os outros através de nós. Ela olhou para João e sorriu. Deus ouviu minhas orações, mas de um jeito que eu não esperava. Enquanto eu pedia pela saúde do meu filho, ele usava minhas palavras para salvar uma família inteira. O silêncio que se seguiu não foi de espanto, mas de adoração. Era aquele momento sagrado em que todos na congregação sentiam, quase que fisicamente, a presença de Deus entre eles. Alguém começou a cantar baixinho um hino de gratidão, e logo outras vozes se juntaram, não em coro perfeito, mas em uníssono de corações agradecidos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres. Nos dias que seguiram, a vida de João não ficou fácil de repente. As contas ainda apertavam, o passado ainda doía às vezes, e a estrada da restauração é longa. Mas agora ele tinha algo que nenhum problema podia tirar, a certeza de que não estava sozinho. Os irmãos da igreja não apenas o abraçaram, mas o ajudaram a rearrumar a casa, a conseguir um trabalho melhor, a reconquistar a confiança dos filhos. E, o mais importante, ele aprendeu a orar não só nos momentos de desespero, mas em cada manhã, agradecendo antes mesmo de pedir. Um ano depois, quem visse a família de João na igreja não imaginaria o abismo de onde haviam sido tirados. As crianças, agora sorridentes, corriam pelos corredores da congregação como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. A esposa, que antes chorava escondido, agora servia no departamento de senhoras com um sorriso que iluminava os corações das irmãs mais novas na fé. E João? Ele se tornou um daqueles irmãos que chegam cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, que visitam os doentes, que oram pelos que ainda não enxergam a saída do túnel. Não porque seja perfeito, mas porque sabe, mais do que ninguém, o que significa ser resgatado. E assim, como um rio que começa com um fio d'água, o milagre na vida de João se estendeu. Outros que ouviram sua história começaram a acreditar que, se Deus fizera aquilo por ele, também poderia fazer por eles. Homens que há anos não pisavam numa igreja voltaram, arrastados pela esperança. Mulheres que carregavam culpas secretas encontraram coragem para se abrir e receber perdão. Jovens que estavam à beira de escolhas destruidoras pararam, lembrando-se do irmão João, e escolheram outro caminho. Porque essa é a beleza dos milagres na congregação cristã no Brasil, eles nunca são só para um. Cada vida transformada se torna uma semente. Cada testemunho, um convite. Cada oração atendida, uma prova de que Deus não apenas existe, mas que Ele está aqui nos bancos de madeira simples, nos hinos cantados com fé, nas mãos estendidas dos irmãos, no pão partido na Santa Ceia, lembrando a todos que, assim como Cristo se entregou por nós, Ele ainda se entrega, todos os dias, de maneiras que só os olhos da fé podem ver. E se hoje você está lendo esta história e pensa, mas o meu caso é diferente, a minha dor é maior, a minha culpa é sem perdão, saiba que João também pensou isso. Até o dia em que ele entrou numa congregação, sentou-se num canto, e deixou que o amor de Deus, através daqueles irmãos, provasse que estava errado. Porque no Deus da CCB não há caso perdido. Não há pecado grande demais. Não há noite tão escura que ele não possa transformar em aurora. Basta um passo. Basta um eis-me aqui. O resto, ele faz. Sempre faz. O milagre que João não esperava. João entrou naquela igreja arrastando o peso de anos de erros, com as mãos trêmulas e o coração em frangalhos. Sentou-se no último banco, certo de que nem Deus poderia alcançá-lo tão fundo. Mas ali, entre hinos e orações, algo começou a mudar. Um irmão se aproximou sem julgá-lo, uma irmã lhe estendeu a mão com um sorriso que parecia dizer: você pertence aqui.
E quando o pastor falou sobre o perdão que não tem limites, João sentiu algo se quebrar dentro de si. Não era dor, era uma porta se abrindo. Naquela noite, ele se ajoelhou no altar, chorando como uma criança. Não houve relâmpagos nem vozes do céu, mas uma paz tão profunda que só poderia vir de Deus. Os fardos que o esmagavam há anos, a culpa, a vergonha, o medo, simplesmente se foram. Não porque ele merecesse, mas porque Deus é assim, ele não espera que estejamos perfeitos para nos abraçar. Ele nos transforma no abraço. Reflexão final. Talvez você também esteja olhando para suas cicatrizes e pensando, isso não é para mim. Mas a graça não funciona por merecimento, ela funciona por amor. João descobriu que o milagre não era a ausência de problemas, mas a presença de Deus dentro deles. A mesma mão que partiu o pão na Santa Ceia ainda se estende hoje, não para condenar, mas para restaurar. Lição de vida. Deus não muda suas circunstâncias para depois te amar, Ele te ama agora, no meio delas. O primeiro passo não é ser forte, é ser honesto. Dizer, como João, aqui estou, quebrado, mas teu. Porque quando você para de correr, descobre que ele nunca esteve te perseguindo, estava te esperando. E se hoje você der esse passo, vai entender o que João entendeu: o maior milagre não é o que Deus faz por você, mas o que ele faz em você.